Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, né? Assim eu espero. E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre duas formas, duas maneiras que nós temos, né? Pelo menos duas, de passar a mesma informação, de dar a mesma notícia. Uma dessas formas é a forma imparcial, isenta, que tem por objetivo apenas realmente levar a informação. E a outra é a forma como eu posso manipular uma verdade, como eu posso manipular um fato, contando ele de maneira a causar uma reação que eu queira naquele que está me ouvindo. Às vezes, manipular o seu entendimento, os seus sentimentos, enfim, duas formas de contar a mesma notícia e a mesma notícia, às vezes, verdadeira, né? Eu quero trabalhar aqui com vocês dentro dos números que nós chamamos de oficiais. Eu tirei esses números aqui do site Coronavírus Brasil, né? É o título que está lá na página, né? Você pode pesquisar qualquer um, que você vai ver que são todos basicamente a mesma coisa. Embora eu quero deixar bem claro que os números de óbitos, na minha opinião, eles não são reais. Por quê? Devido ao imenso número de denúncias de pessoas, como no caso que aconteceu na minha família. Pessoas, por exemplo, que entraram com um câncer gravíssimo que nós sabíamos que não tinha solução, né? E, no entanto, a pessoa saiu de lá com Covid no seu atestado. Obviamente que quando coloca Covid, vai direto para a cova, não tem chance nem sequer de se fazer uma autópsia e é mais um caso, né? Eu podia citar aqui mais dois exemplos que foram piores, mas eu não quero mudar o assunto. Eu só quero dizer que eu vou considerar os números oficiais, embora eu não acredite nesse número de mortes e tenho razão para não acreditar. Mas vamos lá. Olha o que acontece. Nós temos hoje no Brasil, né, pelo menos é o que está oficial aí, 13.832.445 casos confirmados, pessoas que tiveram realmente a confirmação da contaminação. Desses 13.832.445, nós tivemos 368.749 que vieram a óbitos, né? Sem considerar aquilo que eu disse agorinha, né? Esse número de óbitos representa 2,7% dos casos de pessoas que foram contaminadas. Veja, nós temos 2,7% de óbitos. Isso representa 97% de pessoas curadas. Eu queria que você atentasse para isso. Isso representa aproximadamente 97% de pessoas que foram curadas. Você já imaginou se toda a nossa imprensa, porque existe em si uma parte dela que é séria, mas já pensou se a maioria dos nossos jornalistas, dos nossos chefes de redação, principalmente os donos dessas emissoras, se fossem pessoas realmente comprometidas com a verdade e começassem a divulgar que nós temos 97% de pessoas curadas, será que a mente hoje dos brasileiros não seria outra? Será que as pessoas andariam com medo até de pegar na mão uns dos outros se soubessem que tem 98%, 97% de pessoas curadas? Agora, olha como uma coisa pode ser pior ainda. Veja bem, nós estamos falando de um Brasil que tem 212 milhões de pessoas, 212 milhões de habitantes. Olha como a coisa tende, sabe, a nos mostrar que realmente há uma manipulação para causar o medo. Veja, nesse universo de 212 milhões de habitantes, e se você colocar esse número aqui de óbitos, 368.749, supondo que eles fossem reais, todo esse número aqui, você ainda assim teria 0,17% de óbitos. Sabe o que é isso? Mesmo lamentando cada óbito, porque eu tenho um parente que está enquadrado aqui, mesmo lamentando esse número aqui, nós temos que ser realistas e entender que a sociedade, que a vida, que a nossa vida, ela é formada de um contexto inteiro, que envolve a minha saúde, que envolve a minha economia, que envolve o meu emprego, que envolve o sustento do meu lar, que envolve o sustento de filhos, que envolve o cumprimento de responsabilidades. Mas quando eu paro para pensar que eu tenho 0,17,
de óbitos, quando eu olho para o universo de 212 milhões de pessoas que habitam no Brasil, e eu tenho 0,17, ou seja, não é nem sequer 0,2. Veja, não dá 0,2%. E aí, eu ainda pego tudo isso diluído em humano, porque a imprensa passa como se todo dia morresse 300 e tantas mil pessoas. Não! Esse número é em humano, representa 0,17, não é 0, nem 0,2. Aí, agora vamos fazer aqui uma comparação. Nesse universo de 212 milhões de habitantes, que é o nosso Brasil, e que eu tenho 0,17% de mortos em um ano, eu quero dizer que hoje nós temos mais de 14 milhões de desempregados. Esse dado é do final do mês passado, já devemos estar beirando nos 15 milhões. Então você tem 14 milhões e 300 mil, que foi o último dado que eu peguei. Isso representa 14,2% de desempregados. Agora, quando você olha e você compara 0,17, ou seja, menos de 0,2, não é 0,5% da população. E quando eu paro para comparar, sabe, com mais de 14,2%, que dá praticamente 15 milhões de desempregados, eu pergunto a você, é justo? É justo? Nós estamos vendo que a coisa, embora seja triste, e embora requeira cuidado, que eu estou afirmando isso aqui, temos que ter cuidado sim, nos cuidar para nos prevenir, mas o que nós temos que entender é que nós temos 97% de cura. Nós temos que entender que o número de óbitos, ele não dá nem 0,2%. O que não justificaria o pânico que estão querendo instalar no Brasil. O pânico que muitas pessoas têm vivido, a depressão que muitas pessoas têm entrado por falta de emprego. Sabe por que eu vim fazer essa pesquisa? Porque essa semana eu vi uma coisa que me partiu o coração. Eu vi um pai de família chorando, filmando seus 3 filhos. E ele dizendo que a única coisa que ele tinha em casa para comer era leite. Ele abre uma geladeira e diz, a única coisa que eu tenho é leite. Ele implora ao prefeito que abra a cidade. E sabe por que também que eu me interessei por isso aqui? Porque muita coisa é feita de forma covarde. Porque muitos de nossos prefeitos, sabe, que estão aí chefiando os nossos municípios, e muitos de nossos governadores, eles têm um compromisso com a agenda da ONU. Essas coisas têm que ser denunciadas. Eles estão a serviço de uma agenda chamada 2030, a Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda formulada, sabe, pela elite global, que tem os seus objetivos a serem alcançados e querem que as nações se submetam a esses objetivos da ONU. Boa parte dos nossos políticos progressistas estão a serviço dessa agenda internacional, ou seja, Brasil está em segundo plano, a nossa pátria está em segundo plano, os nossos habitantes estão em segundo plano, porque eles estão trancando o comércio, sabe, gerando desemprego, gerando miséria, gerando medo, gerando tudo isso, porque eles têm um interesse, eles têm um compromisso primeiro com a ONU, primeiro com a agenda da ONU, e eu vou fazer um vídeo provando isso aqui. Eu só queria que os brasileiros atentassem para isso. Mas antes de encerrar esse vídeo, quero que você guarde esses dados, revise esse vídeo depois. Eu quero deixar aqui uma palavra para você. Sabe aonde está a origem e quem é que manipula muito bem o nosso medo? Satanás. Eu vou deixar aqui para você que acredita em Deus, para você que acredita na Bíblia Sagrada, eu quero deixar aqui uma meditação num texto bíblico onde o diabo chega até Deus e pede permissão para poder provar, tentar Jó, porque ele acreditava que Jó iria negar a Deus. Você lembra que quando Deus permite, Deus fala, toca no que ele tem. O diabo toca naquilo que Jó tem, no seu patrimônio. Ele tira tudo que Jó tem, inclusive a vida de seus próprios filhos. E Jó permanece fiel. Aí Satanás volta em Deus. E eu quero aqui frisar o que o diabo disse. O diabo disse o seguinte, toca na sua vida.
porque o homem dará tudo que tem pela sua vida. Você está entendendo isso? Foi o próprio diabo quem disse que o homem daria tudo que ele tem por causa de sua vida. O que Satanás está dizendo para o próprio Deus é que o homem faz qualquer negócio com medo da morte. O homem troca, o homem nega os seus valores com medo da morte. O homem é capaz de negar a sua própria fé por medo da morte. E Satanás, sabendo disso, ele tenta nos manipular através do medo. Essa elite global que nasceu dentro de um movimento progressista, e o movimento progressista nasceu negando a existência de Deus, querendo criar uma nova ordem sem Deus, é essa elite que hoje governa o mundo. Influenciados por esse espírito diabólico, querendo impor o medo, porque o diabo sabe que por causa do medo da morte, o homem aceita tudo, manipulando o nosso comportamento, tirando o nosso direito de cultuar, porque sabe que boa parte, inclusive dos cristãos, estão com medo de morrer. E o medo da morte tira a nossa lógica, o medo da morte tira a razão, o medo da morte sufoca a inteligência, o medo da morte nos leva ao pânico, o medo da morte nos torna incapaz de entender aqui, essa manipulação, de inverter as coisas, de por querer preservar a minha vida, eu deixo de me importar com milhares de pais de família que estão perdendo a sua paz, que estão vendo filhos passarem fome dentro de casa por um número que não justifica, tamanho desemprego, que não justifica levar milhares de comerciantes à falência. É isso, a gente precisa usar a lógica, a razão, não agir pelo medo, não cair nessa armadilha satânica, que está nos manipulando por causa do medo. Eu espero, que eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu procuro servir a Deus. Esse canal é para glorificar o nome de Deus, é para trazer luz a tanta cegueira, a tanta escuridão, que tem dominado esse país. E eu espero que Deus abra sua mente e que a gente enxergue a injustiça, a covardia, a manipulação, tudo isso que tem acontecido no Brasil, por causa de um vírus que é perigoso, sim, mas que não justifica chegarmos aonde estamos chegando. Que Deus abençoe a todos.